Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos alunos. Tudo bem? Professor Marcelo aqui, para a gente começar a conversar sobre metabolismo vegetal. Na aula de hoje, a gente vai conversar sobre respiração em plantas. Sim, as plantas também respiram, assim como nós, seres humanos. Sempre que a gente começa um módulo na fisiologia vegetal, eu gosto de trazer uma pergunta que vai permear aquele módulo. Uma pergunta que a gente talvez inicie o módulo sem saber a sua resposta, mas à medida que a gente caminha nesse módulo, a gente consegue responder essa pergunta. Tá? Uma pergunta extremamente pertinente vai permear esse módulo. Tá? A gente vai tentar entender de onde que as plantas obtêm a sua biomassa. Então imagina, por exemplo, essa sequoia aqui, essa que é uma das maiores plantas que a gente tem na Terra, um dos maiores organismos vivos que a gente tem no planeta. Uma planta dessa que pode atingir milhares de toneladas, né? Até mais de 5.000 toneladas, uma sequoia. De onde será que a sequoia obtém a sua massa? Então, tentem pensar um pouco a respeito desse assunto antes da gente começar a conversar sobre metabolismo vegetal. De onde vocês acham que vem a massa dessa planta? É o que a gente vai tentar responder nesse módulo. No final desse módulo, a gente volta com essa pergunta e a gente vê se a gente conseguiu entender um pouquinho a mais sobre o metabolismo vegetal. Quando a gente pensa em metabolismo vegetal, a primeira coisa que vem na cabeça da gente é bioquímica. E a gente vai conversar bastante sobre bioquímica nessas próximas aulas. A gente, às vezes, se assusta um pouco quando a gente olha para um mapa metabólico como esse que eu estou mostrando aqui. Então, essas reações que vocês estão vendo aqui, bem pequenininhas nesse mapa, são reações que permitem com que a vida exista no planeta. Tá? Então, quando a gente olha para esse mapa, a gente entende a complexidade da vida. Eu quero tentar destrinchar um pouco essa complexidade. Eu quero mostrar para vocês que quando a gente olha para um mapa metabólico, existem pontos focais dentro de mapas metabólicos que daquele ponto focal partem várias rotas diferentes que garantem o funcionamento daquele sistema biológico. Quando a gente está falando de plantas, e isso serve também um pouco para animais, existe um ponto focal que eu estou marcando ali, ó, no mapinha para vocês. Obviamente que a gente não consegue ver isso sem a gente dar um zoom. Então vamos dar um zoom naquele pontinho focal ali para a gente chegar em uma das moléculas mais importantes que a gente tem para a vida na Terra. Essa molécula que está aqui no meio, que é a glicose. Vejam que tem um monte de setinhas chegando aqui na glicose e um monte de setinhas saindo aqui da glicose. Isso indica para a gente que essa molécula é extremamente importante para o funcionamento de várias vias que estão ao redor dela. Tá? Então, a partir da glicose, a gente vai ter várias vias que vão sair dela ou que vão chegar para formar a glicose, que são importantes para que esse sistema biológico funcione. Por que a glicose é um ponto focal no metabolismo da maioria dos seres vivos? Isso é porque ela é uma molécula extremamente versátil. O que eu quero dizer com isso? Vamos começar a ver algumas características da glicose que fazem ela ser tão importante para o metabolismo dos seres vivos. Primeiramente, ela é um combustível extremamente versátil. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que as ligações da glicose são simples e relativamente fáceis de serem quebradas, e essas quebras, a oxidação da glicose, pode acontecer em meios diferentes. Ou seja, se você tiver oxigênio no meio, você quebra a molécula de glicose e libera uma grande quantidade de energia. Se você não tiver oxigênio no meio, você continua conseguindo quebrar a molécula de glicose, não gerando tanta energia quanto se você tivesse oxigênio, mas liberando energia ainda. Ou seja, a gente diz que ela é um combustível versátil. Existem várias rotas diferentes para que você consiga liberar energia utilizando esta molécula. A glicose é também um precursor versátil. A gente pode quebrar as ligações da glicose, oxidar esta molécula para formar outras moléculas, ou seja, a glicose funciona como um esqueleto carbônico para a formação de outras moléculas. Tá? A gente vai conversar mais um pouquinho em alguns vídeos adiante sobre a via das pentose e fosfato. É uma via que vai remodelar os carbonos da molécula de glicose para formar outros compostos que são importantes para a vida de uma planta, por exemplo. Tá? Então, eu gosto de pensar que a glicose é como se fosse uma molécula, um kitzinho de Lego, pecinhas de Lego, onde você pode pegar essa molécula e desmontar
a pecinha de Lego, né? Você solta aquelas peças de Lego e você constrói uma outra coisa com aquelas peças de Lego. Tá? Então, você pode pensar que a glicose, esses carbonos da glicose são várias pecinhas de Lego coladas uma em cima da outra, e aí você desmonta essa molécula, desmonta essas pecinhas de Lego para formar outras moléculas. Tá? Por isso que a gente está vendo aqui atrás no slide uma pecinha de Lego. Então a gente diz que a molécula da glicose é um precursor versátil. A gente não precisa nem quebrar a molécula de glicose para falar que ela é uma molécula versátil. Tá? Você pode fundir moléculas de glicose e formar polímeros grandes de glicose para utilizar esses polímeros em questões de estrutura dentro de uma planta. Por exemplo, a celulose, que é um componente essencial para as paredes celulares das células vegetais, ela é nada mais do que um polímero de moléculas de glicose. Então, você fundindo moléculas de glicose, você forma compostos que são importantes para a estrutura das células vegetais. Então, veja aqui, nesse caso, a gente pegou aquelas pecinhas de Lego já montadas e a gente está juntando esses kitzinhos de Lego montado para formar um polímero. A gente pode chamar a glicose também de uma reserva versátil. Ou seja, você pode armazenar a glicose de várias maneiras diferentes. Algumas dessas maneiras vão mexer com a osmolaridade da célula, outras não vão mexer com a osmolaridade da célula. Então, a maneira como você armazena a glicose, a molécula que você forma para armazenar a glicose, ela pode ter, inclusive, uma função diferente dentro da célula. Por exemplo, nesse caso da osmolaridade que eu estou falando. Você pode armazenar a molécula de glicose de uma maneira que não mexa com a osmolaridade, ou você pode armazenar ela de uma maneira que mexa com a osmolaridade. Isso vai dar uma função diferente, inclusive, para essa reserva que você está formando. A gente pode estender isso até para questões de metabolismo da glicose. Então, dependendo da molécula que você quebra, né, a partir da glicose, você pode sim mexer em osmolaridade ou não. E a gente sabe que, para plantas, quando a gente mexe com osmolaridade, a gente está mexendo basicamente com o balanço hídrico de uma célula vegetal, né? A entrada e saída de água de uma célula vegetal é basicamente dada por alteração de osmolaridade nessa célula. Estudar glicose em plantas é ainda mais legal. Por quê? Porque o metabolismo fotossintético origina glicose para uma planta. Por isso que a gente diz que a planta produz o seu próprio alimento, né? Então, através do metabolismo fotossintético, a gente vai tirar CO2 da atmosfera, produzir glicose para utilizar para todas essas vias que a gente está olhando aqui nessas setinhas que estão saindo da molécula da glicose. Tá? Então, o metabolismo fotossintético é extremamente importante, não só para as plantas, né, mas para toda a vida que a gente tem na Terra. Então, o metabolismo fotossintético é importante para a planta, porque ele origina glicose, ele dá origem a essa molécula para a planta, mas ela é importante também para outras formas de vida que a gente tem na Terra, como, por exemplo, nós, seres humanos, que nós se alimentamos de planta para obter essa molécula. Já que a gente não consegue produzir a nossa própria glicose, a gente depende das plantas produzirem essa molécula para a gente. Então, quando a gente conversa sobre glicose em plantas, a gente está sempre tratando de metabolismo fotossintético, que não é muito tópico da nossa aula de hoje, mas a gente então tem que encostar um pouquinho nesse assunto. Tá? Então, fotossíntese é nada mais do que a gente captar energia luminosa, tá? Para produzir glicose e oxigênio lá dentro do cloroplasto. Essa glicose e esse oxigênio, eles são, então, transportados para a mitocôndria, onde a gente vai agora produzir energia na forma de ATP. Tá? Então, a gente tem um acoplamento aqui, ó, entre o processo de formação da glicose lá no cloroplasto e a quebra desse composto aqui na mitocôndria. Esse acoplamento pode acontecer dentro de um organismo como uma planta, que tem o seu cloroplasto, produz a sua glicose e já joga essa glicose para dentro da mitocôndria, ou esse acoplamento pode acontecer de uma maneira mais indireta, como em nós, seres humanos, né? A planta produz essa molécula de glicose e a gente se alimenta dessa planta e oxida essa molécula na nossa mitocôndria, né? Então, esse acoplamento está feito de uma maneira um pouco mais indireta, né? Já que a gente não tem cloroplastos, a gente não faz fotossíntese. Lá na mitocôndria, então, o metabolismo da glicose vai dar origem a CO2 e água, e a gente vai ver na nossa aula de fotossíntese que esses CO2 e água são então utilizados pelo cloroplasto para, através de energia luminosa, convertê-los em glicose e oxigênio.
Então, a gente diz que a respiração celular é basicamente esse processo aqui, de quebra da glicose, liberação de gás carbônico e água, os quais vão ser utilizados pela planta durante o processo fotossintético. Tá? Então, veja que esses dois processos eles estão intimamente associados, né? O produto da fotossíntese é utilizado na respiração e o produto da respiração é utilizado na fotossíntese. Em plantas, é muito importante a gente entender esse acoplamento, porque dependendo da quantidade de carbono que sobrar aqui nesse processo, ou seja, o balanço entre a respiração e a fotossíntese vão dizer para a gente quanto que sobra para processos de crescimento. Tá? Então, o que a gente não metabolizar dessa glicose aqui, lá no processo de respiração, a gente pode utilizar como esqueleto carbônico para a planta produzir outros compostos e eventualmente crescer. Tá? Então, veja que aqui, ó, a gente tem essa informação de que até 80% do carbono que é fixado pela planta na fotossíntese, ele pode ser perdido com o processo de respiração. Então, aquele carbono que foi fixado no cloroplasto, ele acaba sendo liberado pela planta de volta para o meio através do processo de respiração. Então, veja que interessante esse acoplamento, né? A planta, ela tira CO2 do meio para formar glicose, essa glicose é transportada para a mitocôndria, onde ela é quebrada, gera CO2, que é liberado de volta para o meio. O tópico da nossa aula de hoje é o processo de respiração. A gente vai conversar um pouco mais sobre fotossíntese nas nossas próximas aulas. Antes de encerrar esse assunto, vamos responder essa pergunta aqui. Uma planta está sempre fotossintetizando? E sempre respirando? Será que os dois processos acontecem sempre? Vamos dar uma olhada nessas três condições aqui, ó. Condição de luz brilhante, condição de luz fraca e condição de ausência de luz, no escuro. Quando a gente tem muita luz chegando numa planta, isso permite com que a fotossíntese aconteça. A luz é essencial para o processo fotossintético. Quando a gente está numa luz brilhante, ou seja, são muitos fótons chegando numa planta, a taxa de fotossíntese tende a ser maior do que a taxa de respiração. Nesse caso, a gente vai ter uma quantidade de CO2 entrando na planta sendo maior do que a saída de CO2. E uma quantidade de oxigênio saindo sendo maior do que a quantidade de oxigênio que está entrando. O que isso indica para você? Entrada de CO2 e saída de oxigênio é indicativo do processo fotossintético acontecendo. Saída de CO2 e entrada de oxigênio é indicativo do processo de respiração acontecendo. Então, se a entrada de CO2 e a saída de oxigênio está maior, isso indica que a sua fotossíntese está maior do que o processo respiratório. Quando a gente vai para uma condição de luz fraca, ou seja, não tem muitos fótons chegando naquela planta agora, a taxa fotossintética vai começar a descer e a taxa respiratória vai começar a ser igual a essa taxa fotossintética. Ou seja, as taxas de entrada e saída de CO2 são iguais e as taxas de entrada e saída de oxigênio são iguais. Ou seja, fotossíntese e respiração estão basicamente no mesmo patamar. Quando a gente vai para o escuro, no escuro não existe fotossíntese. A fotossíntese ela é nula no escuro. E aí o que acontece? A planta continua respirando. Nesse caso, a saída de CO2 vai ser maior do que a entrada de CO2 e a entrada de oxigênio maior do que a saída de oxigênio. Ou seja, a gente viu uma condição em que a fotossíntese estava mais alta, uma condição em que a fotossíntese foi igual à taxa de respiração e uma condição em que a fotossíntese é nula, ou seja, a taxa de respiração está maior agora. Então vejam que, dependendo da luminosidade, a gente vai ter ou não fotossíntese. A respiração está sempre acontecendo, independente de luz. Ou seja, uma planta não está sempre fotossintetizando, mas ela está sempre respirando. Então vamos começar a conversar um pouquinho sobre respiração a partir de agora. Tá? O nosso foco de respiração é respiração aeróbica, ou seja, respiração que depende de oxigênio. A gente vai conversar um pouquinho mais lá para o final do próximo vídeo sobre o que acontece quando não tem oxigênio para uma planta. Tá? E o que a gente vai ver a partir de agora funciona basicamente da mesma maneira em organismos eucariotos. Então, se você está aqui vendo esse vídeo buscando informação a respeito de respiração em organismos animais ou até em bactérias e fungos, essa aula vai funcionar para você também. Tá? Eu vou só salientar algumas coisas diferentes que a gente tem em plantas. Então,
Tudo que eu vou falar a partir de agora funciona basicamente da mesma maneira na maioria dos organismos vivos. Sempre que a gente tiver uma diferencinha em plantas, eu vou salientar essa diferença. O que é respiração aeróbica? Respiração aeróbica é a oxidação controlada de compostos orgânicos reduzidos, liberando energia. Vamos ver essa frase na forma de uma reação química. Glicose e oxigênio, dando origem a gás carbônico, água e energia na forma de ATP. A glicose e o oxigênio eles são completamente oxidados dentro da mitocôndria para a produção de energia, e é esse processo, então, que a gente chama de respiração celular. Olha a nossa primeira diferença para plantas. Em células vegetais, a gente vai começar a respiração não com glicose, mas com sacarose. Por quê? Porque a sacarose é que é o real produto do metabolismo fotossintético. Então veja que eu só balanceei essa reação química aqui embaixo para refletir agora a oxidação de um composto de 12 carbonos, que é a sacarose. Mas de resto está tudo igual. Sacarose mais oxigênio, dando origem a gás carbônico, água e energia na forma de ATP. Foco aqui nessa fórmula para duas coisas importantes. Primeiro, vocês vão ver que isso aqui é uma extrema simplificação do processo fotossintético. A gente vai passar os nossos próximos vídeos discorrendo a respeito dessa fórmula e vocês vão ver que ela simplifica bastante o que realmente acontece a respeito de respiração. Então esse é o nosso primeiro ponto. Isso aqui é uma super simplificação do que é o processo de respiração aeróbica. E o segundo ponto é um ponto extremamente curioso. Se eu colocar uma setinha nessa fórmula e fazer ela andar para o lado aqui da direita, ou seja, sacarose mais oxigênio, dando origem a gás carbônico, água e energia, a gente está falando de respiração. Se você empurrar essa fórmula agora para o lado contrário, água e gás carbônico mais energia dando origem a oxigênio e sacarose, a gente está falando de fotossíntese. Então, a mesma fórmula que a gente usa para a respiração, a gente pode usar para simplificar também o processo fotossintético. A respiração indo da esquerda para a direita e a fotossíntese indo da direita para a esquerda. As plantas vão utilizar, então, uma série de reações em cadeias para evitar que a gente tenha danos estruturais quando a gente tem oxidação da sacarose. Então, o processo oxidativo da sacarose, se ele não for feito com cuidado ou com controle, você pode ter um processo de dano a estruturas celulares. Isso não acontece porque a gente vai usar reações em cadeias que evitam com que esses danos aconteçam. Tá? Ou seja, essas reações em cadeia vão quebrar a glicose de uma maneira segura. Por isso que a gente diz que a respiração aeróbica é uma oxidação controlada desses compostos reduzidos, da sacarose no caso aqui. Tá? Então a gente está olhando aqui, ó, a primeira das vias que a gente vai estudar. A gente vai pegar a sacarose, quebrar essa sacarose a uma hexose-fosfato, na verdade a duas hexose-fosfato. Vamos quebrar essas hexose-fosfato a triose-fosfato e então a ácidos orgânicos. A gente então vai metabolizar a sacarose até ácidos orgânicos para produzir energia na forma de ATP e potencial redutor na forma de NADH. Então a gente tem uma oxidação de carboidratos, transformando esses carboidratos em açúcares de 6 carbonos fosfatados. Então, em uma molécula de 3 carbonos fosfatada, que a gente chama de triose-fosfato, e então há um ácido orgânico. Esse processo gera energia na forma de ATP e potencial redutor na forma de NADH. Essa via, que já foi amplamente estudada por vocês em bioquímica, é a glicólise. A glicólise, o nome glicólise vem do grego glicos, que é açúcar, e lisis, que é quebra. Essa reação, como ela está presente na maioria dos organismos vivos, inclusive em procariotos, isso indica para a gente que ela é uma das reações mais antigas que já foi desenvolvida em organismos vivos. Ou seja, ela é uma reação, em termos evolutivos, ela apareceu lá no comecinho da vida, tá? Já que ela acontece em procariotos, eucariotos e até em seres aeróbicos e não aeróbicos. Tá? A glicólise, ela não depende de oxigênio. Então, vocês vão ver quando a gente começar a abrir essa via aqui, que não tem entrada nem saída de oxigênio dessa via. Então, apesar da gente estar conversando sobre respiração aeróbica, a glicólise ela não é
uma via dependente de oxigênio. Ela vai amplamente se beneficiar se você tiver oxigênio no teu meio. Mas se não tiver, ela funciona da mesma maneira. E a gente vai conversar sobre isso um pouquinho no futuro. Tá? Então, olha aí, ela pode acontecer independente de oxigênio. Em condições onde o oxigênio não está disponível, ela vai se tornar a principal fonte de energia para seres aeróbicos. Uma curiosidade, a indústria de vinhos francesa foi a principal financiadora de estudos sobre a glicólise. Por quê? Porque é através do processo de glicólise que a gente vai ter quebra de açúcares formando álcool. Então, no caso aqui, quebra de açúcares da uva para produzir álcool. Se essa quebra não for feita de uma maneira específica, ela pode produzir ácido. E aí o teu vinho, em vez de virar vinho, acaba virando vinagre. Então, para tentar entender como esse processo realmente acontecia, de como que a gente tem uma quebra de um açúcar virando ou álcool ou ácido, tá? A indústria francesa financiou o estudo da quebra do açúcar, o estudo da glicólise. Para eles, obviamente, era melhor com que você tivesse uma quebra desse açúcar dando origem ao álcool. Tem muita gente que já cursou microbiologia e na microbiologia a gente às vezes faz uma aula prática de fermentar suco de uva, né, para produzir vinho. E muitas vezes, dependendo de como essa fermentação acontece, você não tem produção de vinho, você tem produção de vinagre. Vamos detalhar a glicólise em planta aqui? Vamos abrir esse processo de glicólise? Então, a gente abriu aqui essa via. Vamos lá. A gente começa com uma molécula de sacarose, um açúcar de 12 carbonos, que vem lá do floema, né? Então, esse açúcar, a sacarose, ele é originado de processo fotossintético. Aí ela veio lá do floema através de fotossíntese, né? A fotossíntese carregou o floema, isso chegou até esse tecido específico aqui onde a gente vai fazer o processo de quebra desse açúcar, o metabolismo desse açúcar. Então, chegou sacarose. Essa sacarose ela é quebrada por um enzima chamado invertase, que vai dar origem à glicose e frutose. Então, glicose e frutose são dois açúcares de 6 carbonos, né? Então, você começou com um açúcar de 12 carbonos, que é a sacarose, quebrou para formar dois açúcares de 6 carbonos, que é a glicose e frutose. Esses dois açúcares eles vão ser fosfatados através de utilização de ATP. Tá? Então, glicose e frutose, utilizando ATP, vão dar origem a esse açúcar fosfatado, essa hexose-fosfato, chamada de frutose 1,6-bisfosfato. O vezes 2 aqui indica que a gente tem duas dessas moléculas agora. Por quê? Porque a gente veio uma molécula de glicose e uma molécula da frutose. Então, uma frutose 1,6-bifosfato veio da glicose e uma da frutose. Vejam que a gente, por enquanto, está gastando ATP no processo de quebra desse açúcar. Então, a glicólise, ela tem uma etapa a gente chama uma etapa de investimento. Uma etapa onde a planta tem que gastar energia para aquela reação acontecer. No caso aqui, a gente já gastou 2 vezes ATP, 2 vezes ATP, 4 moléculas de ATP para formar a hexose-fosfato. Então, olha ali, gasto de 2 ATPs para cada um desses sacarídeos, total 4 ATPs que já foram gastos. Essas moléculas de frutose 1,6-bifosfato vão ser quebradas cada uma delas, a 2 moléculas de gliceraldeído 3-fosfato. Uma molécula de 3 carbonos agora. Tá? Então, como cada uma é quebrada a 2 triose-fosfato, a gente tem agora 4 triose-fosfato, já que a gente tinha 2 moléculas de 6. Né? 2 moléculas de 6 carbonos dão origem agora a 4 moléculas de 3 carbonos. Passei essa linha tracejada aqui para mostrar para vocês que a gente acabou com a etapa que a gente chama de etapa de investimento da glicólise. A gente passou pela etapa que exigia o investimento de ATP. A gente pode chamar essa etapa também de etapa preparatória. Agora a gente vai para a etapa de lucro, ou seja, o que vai acontecer a partir de agora? A gente vai gerar ATP. Então, o glicerolídeo 3-fosfato é convertido a essa outra molécula chamada de 3-fosfoglicerato. Essa conversão vai dar origem a ATP e a potencial redutor na forma de NADH. Então, você pegou ADP e converteu a ATP, pegou NAD+, e converteu a NADH. Como esse processo está acontecendo 4 vezes, a gente tem 4 moléculas de ATP saindo daqui e 4 NADH saindo daqui. Então, olha ali, 4 ATP e 4 NADH.
Essa molécula de 3-fosfoglicerato vai ser convertida, então, a um ácido orgânico, que é o piruvato. E essa conversão gera novamente ATP. ADP sendo convertido a ATP. Tá? Então, a gente está vendo piruvato ali e mais 4 ATPs sendo produzidos aqui. Então, 4 ATPs mais 4 ATPs, 8 ATPs, menos 4 ATPs que foram gastos ali em cima. No final, temos 4 ATPs como lucro da glicólise. E 4 na ADH também. Ao todo, são 10 reações enzimáticas envolvidas na conversão de todos esses compostos, lá da glicólise até o ácido pirúvico. No caso, a gente pode falar que no caso são 11 reações, porque a gente conversou que em plantas a gente começa com sacarose. Aquele modelo que eu coloquei lá no slide anterior era uma simplificação da nossa via. Eu não estou focando muito nessas etapas aqui, porque a gente já viu isso daqui em bioquímica. Tá? Além da sacarose, outros carboidratos podem entrar aqui nesse processo para conversar a glicólise, como, por exemplo, o amido. Tá? Então, a gente está vendo aqui, ó, em plantas, a gente pode começar, em vez de começar a glicólise com sacarose, a gente pode começar com amido. Aí esse amido é quebrado para formar hexose e fosfato, que são então utilizados para fazer a glicólise. Ou então, esse composto pode até ser metabolizado até triose e fosfato, e essas trioses e fosfato que entram no processo glicolítico. É importante que a gente saiba aqui uma informação que vai ser extremamente relevante para vídeos futuros, que quando a gente tem uma reação química que leva à produção direta de ATP, ou seja, o substrato dando origem a um produto e essa reação química deu origem a ATP, a gente chama isso de fosforilação a nível de substrato. Tá? Então, por exemplo, a gente tem lá o gliceraldeído 3-fosfato dando origem ao 3-fosfoglicerato, né, aquela reação que a gente conversou anteriormente. Essa reação a gente pegou a ADP e converteu a ATP. Para que ela ocorresse, né, foi necessário que o ADP fosse convertido a ATP. Isso, como essa reação química está levando a uma produção direta de ATP, a gente chama isso de fosforilação a nível de substrato. A glicólise ela acontece no citoplasma e ela depende desse NAD mais livre para funcionar. Se você não tiver NAD mais livre, a glicólise ela para, ela fica interrompida. Ela pode acontecer de forma contrária, ou seja, pegando ácidos orgânicos e até sendo a formação de glicose ou de sacarose, e aí a gente chama isso de gliconeogênese. A gliconeogênese ela é energeticamente dispendiosa, então as plantas têm que, dependendo das condições, as plantas tendem a não realizar a gliconeogênese. Tá? Aqui um exemplo onde a gente tem realização de gliconeogênese, algumas espécies como a mamona, elas usam a gliconeogênese para formar moléculas de reserva dentro das suas sementes. A gente vai conversar bastante sobre geminação e sobre quebra de reservas lá no nosso módulo 3 da fisiologia vegetal. E em termos gerais, é importante a gente saber que a produção de ATP que é formada na glicólise, ela é muito baixa, diante do potencial que a gente tem na molécula de glicose em termos energéticos. Tá? Então, quando a gente está fazendo glicólise, a gente tem que ter em nossa mente que esse processo vai sim gerar energia e vai gerar potencial redutor. Mas ele sozinho não consegue tirar o máximo de energia que existe dentro da molécula de glicose. Então, quando a gente chega aqui no final do processo de glicólise, a gente ainda tem muita energia dentro desses ácidos orgânicos. Essa energia vai sim ser capturada através de outras vias metabólicas. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai acoplar a glicólise a outras vias que vão permitir com que a gente tire essa energia que ainda existe dentro desses ácidos orgânicos. E a gente vai ver como esses processos permitem com que a gente realmente tire energia da glicólise. Tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.